Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu tô há muito tempo para fazer esse vídeo, na verdade esse vídeo e o próximo, que são dois vídeos que de alguma forma eles fazem parte da minha história, mas não de alguma forma fazem parte da minha história. Eles fazem parte da minha história, mas de alguma forma eles são os responsáveis pela forma como eu levo a maternidade hoje em dia e pela forma como eu entendo ser mãe e ter filhos. Eu acho que cada um tem uma história, cada um teve uma dificuldade, cada um passa por dificuldades diferentes. E as minhas foram logo no comecinho, então isso muda um pouco a forma como eu vejo gratidão no meu dia a dia. Então, eu espero que vocês me acompanhem nessa minha volta no tempo. Eu vou tentar relembrar como que foi para engravidar, como foi o nosso processo de in vitro, nosso processo de fertilização. E espero que vocês gostem e eu espero que traga um pouco de esperança para quem tá passando por isso, porque eu sei que não é fácil. A gente estava casada há 3 anos e morando em Nova York. E a gente resolveu que a gente já tinha viajado bastante, que a gente podia passar pro próximo estágio da vida, que seria ter filhos. E a gente achou que, como um monte de gente, a gente só ia resolver ter filho e pronto. Ia engravidar, ia fazer aquela coisa linda, maravilhosa, faz a festinha e tal. Mas não foi assim com a gente. A gente passou muito tempo tentando engravidar. A gente passou 1 ano. Peraí, gente, vocês vão falar assim, 1 ano não é muita coisa. Peraí que a gente vai colocar isso numa linha cronológica. A gente tentou engravidar durante 1 ano, naturalmente, como todo outro casal. Então a gente foi ler sobre como engravidava, né? Primeiro assim, na verdade, primeiro a gente achou que era simplesmente, vamos lá, pimba sem proteção e tá ótimo, ninguém vai ter problemas com isso. Daí depois de alguns poucos meses que a gente não engravidava, sem proteção, a gente resolveu começar a pesquisar um pouco sobre isso. Daí essa pessoa que vos fala, que não é uma pessoa ansiosa, eu não sou uma pessoa muito ansiosa mesmo, eu comecei a pesquisar e daí eu descobri a questão de ovulação, temperatura que muda quando tá ovulando, todos esses detalhes. Daí eu aprendi sobre isso, daí já começou aquela loucura de vou tirar minha temperatura pra ver se eu tô ovulando. Daí todo dia de manhã eu ia lá e colocava na boca o termômetro, e nos dias que eu estava ovulando, obviamente, a gente tinha que partir para a ação. E eu vou falar uma coisa, gente, não é uma coisa divertida, não é uma fase da minha vida que eu me lembro com muita alegria, não, porque era obrigação. Então, assim, meu marido saía pra trabalhar e eu falava, eu estou ovulando, sabe aquela negociação boa, né, aquela conversa boa de oi meu amor, tudo bem? Bom dia, tô ovulando. Pois é assim que a gente passou, acho que uns 2, 3 meses tentando nisso, tentando engravidar, e é aquela situação em que todo mundo à sua volta de repente parece que engravida fácil. Eu tinha uma amiga muito próxima que tinha parado de usar pílula e não teve nem a primeira menstruação e já tinha engravidado de cara. Um outro casal amigo nosso que de repente, pararam de usar pílula 2 meses e engravidavam, sabe? Gente que parecia que passava debaixo do varal com cueca e engravidava. E a gente não engravidava de jeito nenhum. Daí, quando deu 1 ano tentando, a gente foi procurar, a minha ginecologista da época, lá de Nova York, mandou a gente pra uma clínica especializada em fertilização. E daí começou a nossa saga, da gente começar a procurar realmente por que a gente não estava engravidando. Porque não é que eu perdia, eu simplesmente não engravidava. Eu nunca engravidei, naturalmente. E daí a gente foi pra clínica, e na clínica a gente começou a fazer uma batelada de exames. A gente fez tudo quanto é exame que você pode imaginar. Exame de útero, exame com o Renato, exame comigo, vira do avesso, faz exames nem um pouco confortáveis. E aí a gente nunca achou nenhum problema. Nunca teve nenhum problema comigo, nunca teve nenhum problema com meu marido. E nesse meio tempo a gente descobriu que 10% dos casais que sofrem de infertilidade, eles não têm problemas, eles têm 0 problema. É a infertilidade não diagnosticada, então não se sabe por quê, mas não engravida.
Então nós estamos dentro desses 10% que não engravida e não tem uma justificativa, não tem um problema que possa ser tratado para engravidar. No nosso caso, o nosso médico falou, a gente vai ter que ir para fertilização assistida. Na época a gente tinha um convênio em Nova York que ele cobriria a fertilização. Só que para cobrir a fertilização in vitro, a gente tinha que passar por 3... como é o nome, gente? Tem escrito aqui. A gente tinha que passar por 3 inseminações artificiais. Daí vou abrir um parênteses aqui, só para explicar para vocês que a diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro. A inseminação artificial é o que eles fazem, por exemplo, nas vacas, nos animais nas fazendas. Eles pegam a pessoa que está ovulando e aproveitam essa janela de ovulação e coloca o esperma com os espermatozoides, pode ser lavados ou não, e daí coloca pra dentro e a gente torce pra eles chegarem no alvo. E eu fiz a comparação com os animais da fazenda porque eu me sentia um animal da fazenda quando eu tava fazendo as inseminações. E nosso médico, na época, ele falou, eu não acredito na inseminação, mas como o convênio vai pagar a fertilização, que é onde eu tô colocando as minhas fichas, a gente vai fazer as 3 inseminações que precisam ser feitas. Então eu fiz as 3 inseminações num período de, acho que 5 meses, se eu não me engano. Então a gente fez as 3 inseminações, mas meu médico falava que ele não confiava que o resultado ia ser positivo. E é engraçado porque nessa fase você já tá fragilizado, você já tá esperançoso, você fala assim, tudo bem, ele não acredita, mas de repente você é a exceção. E daí, cada vez que você faz o exame de gravidez, você descobre que você não é a exceção. E a gente não engravidou com as inseminações, daí passou por esse período das inseminações, para daí então a gente poder finalmente chegar na fertilização in vitro, que foi aonde a gente apostava e era onde os médicos da clínica apostavam. A gente começou a fazer a primeira ronda de injeções, mas no 3º dia das injeções meu médico me ligou, falou que o exame genético que eu tinha feito, que eu falei que a gente tinha feito trocentos exames, me virei do avesso, e inclusive a gente tinha feito um exame genético. E o meu exame genético tinha voltado do laboratório e tinha apontado que eu era portadora de um gene recessivo de fibrose cística. Daí agora de novo eu vou abrir uma observação só para vocês entenderem. A fibrose cística é uma doença grave, genética e recessiva. Então, para você ter a doença, você tem que ter os 2 genes de fibrose cística. Eu tenho um. Dos 2 eu tenho um, então eu não tenho a fibrose cística, eu sou portadora geneticamente da doença. E ele falou, a gente vai parar essas injeções, vamos parar agora, e a gente vai rodar o exame genético, a gente vai fazer um exame genético com o seu marido, mas pode ficar tranquila porque o seu marido não deve ter, foi isso que ele falou, seu marido provavelmente não tem, porque a ascendência das famílias não é de uma área com bastante incidência, então o seu marido não deve ter, e daí a gente continua o ciclo. Pois bem, a gente fez o exame genético do meu marido e quando voltou do laboratório, ele também era portador recessivo da fibrose cística. Então isso significa o quê? Que tanto eu quanto ele, a gente tem 2 genes, né, sobre a da fibrose cística, um recessivo e um dominante. Então, embora eu não tenha fibrose cística e meu marido não tenha fibrose cística, os 2 carregam a doença e um filho nosso, concebido naturalmente, tem 25% de chance de ter essa doença. Quando a gente descobriu que a gente tinha os genes para gerar uma criança com essa doença, e como a gente já estava num processo de in vitro, a gente já faria in vitro de qualquer forma, isso modificou um pouco os nossos planos para a doença, e por causa da doença, né? Então a gente teve que adicionar mais um passo antes de colocar o embrião para dentro. Então a gente faria também um exame genético no embrião antes de colocar ele para dentro, para detectar qualquer embrião que tivesse a doença.